Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre com Raimundo Ribeiro. Esse programa, como você sabe, é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, ali na 704, 705 Norte, e da Prismac Turismos, né? A Prismac é aquela agência de viagens que vende a passagem aérea mais barata do Brasil. Fica ali no Garvey Parque Hotel, no setor hoteleiro norte. E hoje nós vamos começar de uma forma diferente. Hoje nós vamos começar já falando em esporte, né? Contamos aqui com o nosso coordenador de esportes, Maurício Leandro, que vai dar o bom dia para vocês e vai nos informar se ele anotou a placa, né, do caminhão que passou um dia desse lá em Munique e parece que atropelou o Barcelona, né, Maurício? Como vai? Tudo bem, Ribeiro? Alô, amigo do Tribuna Livre, prazer falar aqui sobre esporte mais uma vez no programa. Realmente, o Bayern de Munique acabou dando uma escovada no Barcelona. Na próxima quarta-feira nós teremos o jogo de volta e sempre a gente procura pesquisar nessas situações de mata-mata sobre a Liga dos Campeões da Europa. 171 confrontos em que o time visitante jogou e perdeu por 4-0 e não conseguiu reverter a situação. 171 vezes que o time visitante perdeu por 4-0, não conseguiu reverter a situação. Isso jamais aconteceu na Liga dos Campeões da Europa. É uma missão praticamente impossível para Lionel Messi e companhia. Mas o Tom Cruise é do tamanho dele, né? E do Messi, então pode ser que até... Mas olha, é realmente uma situação muito difícil. Nossa por exemplo, se o Bayern fizer um gol, o Barcelona tem que fazer 6. Não, realmente, uma coisa é você entrar em campo e ganhar de 4-0. Outra coisa é você entrar em campo com a obrigação de fazer 4-0, né? A gente sabe que o nervosismo toma conta da equipe. E outra coisa, o que nós observamos, não só a qualidade técnica do Bayern, nós tivemos uma série de fatores que levaram a esse 4-0, né? Erro de arbitragem, inclusive. Erro de arbitragem, o Lionel Messi, que não estava com 100% das suas condições, mas os dois gols do Bayern irregulares acabou dando um placar muito além do que foi a partida. Eu entendo que, embora o Bayern tenha dominado o jogo e mereceu a vitória, eu entendo que 4-0 foi demais. E é engraçado você ter falado que o Bayern dominou a partida, porque realmente, taticamente, o time do Bayern foi o dono do jogo. Agora, a posse de bola, mais uma vez maior, ficou com o Barcelona, 63% de posse de bola. O que significa dizer que nem sempre você está com a bola, você será o vencedor, né? Quer dizer, o Barcelona busca a bola como o primeiro fator de defesa, né? E nem por isso conseguiu traduzir no placar, né, alguma superioridade, ao contrário, né? E até traçando um paralelo do professor Raimundo Ribeiro falando sobre posse de bola, eu associo a invencibilidade em campeonatos. Até 2 semanas atrás, nós tínhamos o Gama como uma das poucas equipes que não tinha perdido em campeonatos estaduais, por ter empatado até demais. E o Gama perdeu para o Brasília, na semana passada derrotou o Braslândia e com apenas uma derrota na temporada, o Gama fechou as suas atividades profissionais na temporada. A mesma coisa do Flamengo no primeiro turno do Campeonato Carioca, né, na Taça Guanabara. O Flamengo ganhou de todo mundo, foi o time de melhor campanha. Só empatou com o Madureira, foram 7 vitórias e um empate. Aí, de repente, vai para a semifinal, chega lá, perde um jogo, acabou. E nesse segundo turno, sequer conseguiu se classificar para as semifinais. Mas vamos falar um pouquinho do Campeonato de Brasília, né, Maurício? Nós temos hoje o primeiro jogo da semifinal, é Exatamente. Isso? É a primeira partida da semifinal da Taça Mané Garrincha, 4 da tarde na Boca do Jacaré. Hoje teremos o Brasiliense contra o Atlético Ceilandense. E amanhã, no Abadião, Ceilândia e Sobradinho, com as equipes que mandam seus jogos jogando pelo empate. Isso é diferente do Campeonato Paulista, né? Porque o Campeonato Paulista, não tem vantagem. Daqui a pouco a gente tem Santos e Palmeiras, o jogo é na Vila Belmiro, mas o jogo, se terminar empatado, irá para as cobranças de pênalti. Amanhã, Ponte Preta e Corinthians, o jogo em Campinas, e São Paulo e Penapolense com esse mesmo critério. Nessas duas semifinais aí, que é Ceilandense e Brasiliense, Ceilândia e Sobradinho. Exato. Você aposta em alguém? Eu aposto no Ceilândia, que vem em franca ascensão nessa reta final. Contra o Sobradinho. Contra o Sobradinho, até pelo regulamento, né? Jogar em casa e pelo empate é uma vantagem considerável. Tanto é que, no primeiro turno, as equipes que tinham a vantagem de um empate acabaram se classificando para a decisão. E no jogo de logo mais? É Brasiliense também. É Brasiliense contra o Ceilandense. Embora o Ceilandense seja, para mim, nesse segundo turno, foi o time mais arrumado.
que eu vi jogar. Mas você aposta no Brasiliense? Mas aposto ainda no Bem, eu Brasiliense. não vou deixar o Maurício errar sozinho, eu vou acompanhá-lo nesses palpites. Né? Agora, Maurício, e a Libertadores, hein? Você veja que as 6 equipes brasileiras se classificaram, né? De um lado da chave, nós temos Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Do outro lado da chave, nós temos Grêmio e Fluminense, sendo que o Atlético Mineiro já cruza com o São Paulo neste primeiro momento, né? A única vantagem do Atlético Mineiro é jogar a segunda em casa, se é que isso pode ser considerado vantagem, né? O Palmeiras pega o Tijuana, né, lá do México. Quer dizer, na verdade não é do México, é dos Estados Unidos, né? Porque eles jogam lá, né? Ali na fronteira. Na fronteira. É um time novo, de 9, 10 anos. E o Corinthians pega o Boca Juniors, né? Vamos analisar primeiro esse lado da chave, né? São Paulo e Atlético Mineiro, o que você diz? Eu entendo que deram uma sobrevida para o São Paulo. E? O Atlético Mineiro, ele viveu uma situação muito semelhante ao Fluminense no ano passado. O Fluminense, na primeira fase, enfrentou o Boca por 2 vezes e teve a oportunidade de eliminar o Boca no Engenhão, quando perdeu por 2-0. O Atlético Mineiro teve a oportunidade de eliminar o São Paulo, embora já estivesse classificado, com 100% de aproveitamento. Já contra o Boca. Mas é a mesma situação, né? O que a gente está associando aqui, por exemplo, o Fluminense poderia ter eliminado o Boca no ano passado e na sequência do campeonato o Fluminense enfrentou o Boca nas quartas de final e caiu fora. Quer dizer, o Fluminense pegou o Internacional, o Fluminense fez a melhor campanha, então foi premiado com a trajetória seguinte, enfrentou o Internacional logo de cara, nas oitavas, e depois pegou o Boca. Só para ilustrar essa coisa do Fluminense do ano passado, o Fluminense realizou 10 jogos na Libertadores, 6 contra argentinos e 2 contra o Internacional. Tendo realizado a melhor campanha. Foi complicado. Agora, esse ano o Fluminense até foi beneficiado, né? Mas vamos voltar aqui ao Atlético e São Paulo. Quem é o seu favorito? Eu entendo que o Atlético ainda. Favorito. Bem, nesse ponto eu vou discordar de você. Eu acho que o Atlético brincou com a sorte. E, olha, ninguém fica impune permitindo que o São Paulo ressuscite. Viu? O time da grandeza do São Paulo vai partir para cima e é um jogo sem favorito, né? Quer dizer, é uma disputa sem favoritos. Mas eu aposto mais no momento psicológico do São Paulo. E você no Atlético. E eu aposto no Atlético. Tá bom. O tempo vai dizer quem tem razão. Tá Palmeiras e Tijuana. Eu entendo que talvez o Palmeiras passe. Aquela escovada que o Palmeiras levou do Mirassol de 6-2... Mirassol que caiu para a segunda divisão, por incrível que pareça, tenha sido uma mola propulsora de ascensão do Palmeiras, não só no Campeonato Paulista, como também na Libertadores. Derrota, exatamente. Né? É daquelas palmadas bem dadas que você dá para ensinar o atleta profissional. Então, talvez serviu de lição a derrota para o Mirassol. Eu acho que o espírito guerreiro que tomou conta do time do Palmeiras pode levá-lo a passar para a fase seguinte. Até porque também o Tijuana não é nenhum Abrastemp. Não, né? e outra coisa, o Gilson Kleina foi mantido no cargo. O rebaixamento do Mirassol, a classificação do Palmeiras, não só no Paulista, como também na Libertadores da América, comprova que foi um acidente de percurso. Verdade. Né? Corinthians e Boca Juniors. O Boca... O Tite está reclamando, né, do Boca ter cruzado o caminho. Mas veja só, o Boca está em 17º no Campeonato Argentino, não vence há 9 jogos, no último final de semana empatou com o Belgrano em 0-0. Diferentemente do poderoso Boca do ano passado, né? Que o Boca vinha aí como amplo favorito, o Corinthians com extremo respeito ao Boca, e o Corinthians conquistou o título no ano passado. Seu favorito, então, é o Timão? É o Corinthians. Meu favorito também é o Timão, acho que passa tranquilo. Agora vamos para a chave do lado de lá. Grêmio e Independiente Santa Fé. O Grêmio pega a única equipe invicta da Taça Libertadores. E mais ainda, é um time que joga com 12 jogadores, né? Tem a altitude que está no meio dessa história toda. 2.800 metros. E o segundo jogo é lá. O que você acha? O Grêmio conseguiu, porque o Grêmio joga no dia 2 de maio e depois jogaria na semana seguinte. E atendendo o pedido do Grêmio, né, a Conmebol adiou esse jogo por mais uma semana. Então o jogo será, me parece, no dia 16 de maio. Mas parece que já voltou atrás. Será? Estão dizendo aí, enfim. Eu não sei, mas de toda forma, o Grêmio está preocupado com a altitude. Claro. Talvez até mais preocupado com a altitude do que propriamente com o adversário. E o que me preocupa é porque o Grêmio, apesar de ter integrado um grupo que os times que jogavam fora de casa sempre ganhavam, mas a campanha do Grêmio fora de casa tem sido muito ruim, né? O Grêmio conseguiu perder para o Caracas,
empatou com a Chipato. E venceu o Fluminense 3-0. E venceu o Fluminense 3-0. Então a campanha do Grêmio não é lá essas coisas, não. Eu acho que aí há um leve favoritismo para o Independiente Santa Fé. E outra coisa, o Grêmio passou nos pênaltis para as semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho, empatando com o São Luís. Mas ali era o time Z, né? Não, o time principal. Ah, era? 0-0 com o São Luís e só ganhou nos pênaltis porque um atleta do São Luís chutou um pênalti para fora. Tá. Bem, e finalmente, para a gente poder encerrar essa parte de esportes, Fluminense e o time do Emelec, né, lá do Equador. No ano passado o Emelec venceu o Flamengo. 3-2. Isso é vantagem? Venceu de virada. Do jogo no Rio de Janeiro, o Flamengo também teve dificuldades, venceu por 1-0. E o Flamengo do ano passado era bem melhor do que desse ano, né? Exatamente. Então você aposta todas as suas fichas no Fluminense contra o Emelec? Eu acredito que o Fluminense passe pelo Emelec. Agora, a melhor notícia de tudo. Com esse chaveamento coincidente, podemos ter uma final brasileira. É verdade. Até uma semifinal brasileira. Até uma semi e uma final. Né? Uma coisa com Grêmio e Fluminense e do outro lado, de repente, um Corinthians e São Paulo. É isso aí. Bem, o que nós poderíamos falar sobre esportes hoje, né? Mas daqui a pouco o Tribuna está de volta. Bem, estamos de volta com o Tribuna Livre e agora estamos aqui com a nossa bancada composta, né, do Luiz Solano, repórter do Planalto, né, e temos nosso amigo Vieira, que daqui a pouco também vai falar um pouquinho sobre o direito do consumidor, né? Para aqueles que gostam muito da presença do João Zisman, né, nosso articulista político, hoje o João Zisman não pôde comparecer, né? Mas na próxima semana estará aqui conosco. Mas, Solano, depois de você cumprimentar nossos telespectadores, né, tem um assunto aí que dominou o noticiário, né, durante essa semana, que foi a questão da tentativa, né, da Terracap de vender um terreno, né, ali na QL 24 para a construção de um shopping, né, ali ao lado da ponte JK, né? E aí vamos comentar isso depois de você cumprimentar a todos, né? Muito bom dia, amigos do programa Tribuna Livre. Mais uma vez à vontade participando desse programa e sem medo de errar. E aos poucos estamos chegando ao topo da grande audiência aqui na capital federal. Pois é, e você veja, como eu tinha dito no início desse bloco, o governo quer vender um terreno ali na QL 24, ao lado da ponte JK. Os moradores se mobilizaram, foram ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e conseguiram a suspensão da licitação, né? Segundo os moradores, o primeiro argumento é de que aquela área não deve ser destinada a shopping, porque vem o adensamento, né, da região e a região, a princípio, não comportaria. Isso poderia ter implicações também na questão do PDOT, o trânsito ficaria um caos maior do que já é, né? E, enfim, os moradores não desejam aquele shopping. Mas, além disso, tem outras repercussões, né? Quer dizer, nós temos aí os comércios de quadra, né? Que cada vez que você abre um shopping, você tira clientela desse comércio, né? E me parece até que o presidente, o Kleber, esteve visitando o local para saber de alguma coisa. Como é que foi isso? Exatamente. Veja bem, eu diria que a construção desse shopping é uma morte anunciada para o comércio das entrequadras aqui de Brasília. E se realmente for fechado o contrato, se o governo do Distrito Federal autorizar, é só anunciar a missa de sétimo dia. Nesta semana, o presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, Kleber Pires, esteve visitando várias quadras, inclusive montou com toda a sua equipe lá da Associação Comercial na 413 e 414. Tem 9 lojas fechadas, porque não existe cliente. Os clientes estão indo todos para o shopping. Então, se abrir esse shopping lá no Lago Sul, com certeza não teremos 9 em cada quadra. Mas todas as quadras, em breve, estarão fechadas. E não vamos ter aquele comércio que foi, inclusive, preparado no início de Brasília, que cada quadra teria seu comércio pessoal. E são os comércios das entrequadras aqui no Distrito Federal. E além disso, tem um outro fato, né? Quer dizer, um dos fundamentos para que o Tribunal de Contas suspendesse a licitação é o fato de que parece que a comunidade não teria sido ouvida, né? E tanto não foi ouvida que mais de 200 pessoas participaram de manifestações ali, objetivando exatamente impedir
né, que essa venda se realizasse. E você sabe qual a impressão que me dá, Solano? É que, claro, todos nós, enquanto cidadãos, devemos fiscalizar o governo, mas parece que a gente não pode mais nem dormir, não pode mais nem fechar os olhos. Semanas atrás, nós denunciamos aqui no programa que uma casa foi alugada na W3 por R$ 19.500. O governo voltou, o governo recuou, né? Agora vem essa questão, quer dizer, a todo momento parece que nós temos, né, não apenas o Tribuna Livre, que tem alcance, mas a imprensa, setores da sociedade, tem que ficar de olho, quer dizer, parece que já se naturalizou que nós temos que desconfiar do governo. Exatamente. Nós somos fiscalizados pelo governo. Agora, como você disse, nós estamos agora fiscalizando o governo. Quer dizer, não basta a gente pagar a farra, a gente ainda tem que Exatamente. Veja bem, o que está acontecendo é ganância do governo. É a Terra Cap querendo dinheiro. Agora, uma pergunta que eu faço aqui para você, Ribeiro. Para onde está indo esse dinheiro? Nos hospitais estão caóticos, o trânsito está caótico, tudo é caótico em Brasília. E a Terra Cap tem arrecadado muito dinheiro. Essa é a verdade. Somos agora os fiscalizadores, somos agora os fiscais da sociedade. Até porque a Câmara não faz o seu papel, né? Bom, pelo menos aqui a gente Câmara Legislativa, percebe. né? Mas você falou dessa questão do dinheiro e realmente o Distrito Federal é riquíssimo, né? Agora, você veja agora no sistema de saúde, nós temos um hospital regional da Ceilândia, né, que clama por uma intervenção federal. Já morreram Já 9 morreram crianças por falta de um atendimento melhor, por falta de um tratamento, por falta de higiene. Inclusive, a deputada Liliane Roriz fez até um comentário sobre essa situação e o governador, não teve um jeitão bom como governador e deu aquela resposta à deputada Liliane Roriz. Eu acho o seguinte... A resposta do governador é de que deputado entende de saúde tanto quanto o jegue entende de religião. Exatamente. Né? Agora, mas isso é porque cada um dá o que eu tem, confio né? muito mais, Ribeiro, num jegue que não entenda de religião do que no governo do Distrito Federal, na pessoa do seu governador Agnello Queiroz. É uma pena, porque Brasília realmente, a gente aqui é obrigado a comentar, né, fatos que não tem mais como ser revestido. Quer dizer, morreram 8 pessoas, 8 crianças. 8 crianças. Né? Quer dizer, então, diante de um fato como esse, você vai dizer o que mais? Né? Aliás, numa contribuição de uma moradora do Guará, Amparo, né, que nos pediu também para que a gente pudesse comentar um pouco a questão de uma criança que morreu dentro de uma escola mordida por um escorpião, picada por um escorpião. Né? E aí ela me deu as informações de que mais 2 escorpiões foram encontrados no bueiro da escola, um outro na obra ao lado e mais 2 numa casa do vizinho. Mas quer dizer, isso demonstra a falta de saneamento. Mas não é só no Guará. É em pleno plano piloto, na 410, na 310, na 315. Falamos aqui sobre os ratos, não os ratos de cabeça, tronco e membros, mas os ratos, aqueles roedores. Eles estão invadindo a quadra, inclusive nessa visita que o presidente da Associação Kleber Pires fez, a reclamação foi exatamente na peste das baratas, do escorpião e agora também dos ratos. Quer dizer, a cidade está imunda. A cidade está suja, está uma porcaria aqui no Distrito Federal. É uma pena, viu? E esse sistema de saúde tão caro que deveria curar está matando o cidadão, né? E a gente fica muito preocupado. Questão de segurança, nem falamos mais. Nós nunca mais falamos em sequestro relâmpago aqui, né? Porque isso se tornou natural em Brasília. São 3 por dia. Homicídios só no primeiro trimestre, né? Quer dizer, até o dia 31 de março, nós tivemos 200 homicídios em Brasília. Uma média de 3 por semana. Nós estamos... Não, 3 por dia. Por dia. Né? Quer dizer, nós estamos... Não. 90 dias, 200, 2 e pouco, né? Quer dizer, é um absurdo que nós estejamos, entendeu, em patamares, né, de violência dessa forma. E, enquanto isso, a propaganda que se vê do governo, né, a publicidade institucional, é que tudo está uma maravilha. Né? Quer dizer, Brasília está uma maravilha. Então, realmente, é uma coisa assim que nos causa muita espécie, muita tristeza. E né? muita preocupação. Porque a cidade está realmente numa situação
muito difícil. E falar nisso, mais uma vez, o Mané Garrincha não vai ser inaugurado na data que tinha sido acertada, né? 18 de maio, vamos pôr mais um pouquinho para frente. Inclusive tem uma colocação que antes da nossa participação aqui, há poucos instantes, nós falamos aí, inclusive até um deputado está sendo penalizado porque ele está criticando as obras superfaturadas do Mané Garrincha. E o deputado, se me permite, vou citar o nome dele. Claro. É o deputado Luiz Pittman, foi censurado pela direção do PMDB aqui no Distrito Federal porque ele falou a verdade. E nós tínhamos comentado isso aqui, que o Mané Garrincha não seria inaugurado no dia 21 de abril. E não vai ser inaugurado no dia 18 de maio. Pode tomar nota. Vamos jogar mais para frente, porque tem muita coisa, Ribeiro, para se fazer nesse grande estádio que vai levar, claro, o nome de Brasília para o mundo todo. E não podemos esquecer nunca que esse estádio teve a previsão inicial de gastos de 600 milhões. E, segundo informações, nós já temos ali enterrados 1 bilhão e 400 milhões. Pode pôr mais um pouquinho, até a maio, vai para 1 bilhão e 500 milhões de reais. Não, e coisas ridículas, né? Quer dizer, as poltronas, as cadeiras de cor vermelho, quer dizer, é um festival de besteira, né? Que toma conta, né? Desses governantes, que é uma coisa de maluco, né? Mas vamos amenizar um pouquinho, né? E vamos falar um pouquinho com o doutor Vieira sobre o direito do consumidor, né, Vieira? Eu tenho... Você sabe que nós fizemos o último programa lá na rodoviária, né? Foi uma festa, foi uma beleza, né? E vamos voltar a fazer o programa lá, hein? Porque é engraçado. Eu recebi vários telefonemas. Solano, tem que voltar, fala para o Ribeiro, fala para o João que o programa tem que voltar para a rodoviária, porque o programa é a Tribuna do Povo e o povo tem que participar. Foi excelente. Teve um ibope bem grande. Muitas pessoas, e a população na fila para fazer reclamações, quer dizer, uma coisa extraordinária. Eu realmente fiquei muito feliz, né? Além de rever, né, grandes amigos ali na rodoviária, né? Mas, Vieira, e que você falasse um pouquinho sobre essas vendas pela internet, porque muita gente comentou comigo e fazendo reclamação, que às vezes compra, não recebe, daqui a pouco o site não era verdadeiro, enfim, um rolo danado. Como é que é isso? Qual a segurança que as pessoas podem ter, Vieira? É verdade. Essas compras de produtos eletrônicos pela internet continuam ainda ruins. Mas queremos relembrar ao consumidor que esses produtos comprados pela internet, ele tem 7 dias para se arrepender. É só pegar o produto, levar no escritório da transportadora, da representante na sua cidade e pedir que aquele produto seja devolvido sem custo algum. Na verdade, tem transportadoras que cobram para devolver o produto. Isso é ilegal. E essa questão de produtos comprados pela internet é interessante para dar segurança ao consumidor, que ele opte pelo Com-BR, que o Com-BR geralmente lhe dá mais segurança do que os outros, porque o site que não tem um Com-BR é um site internacional e muitas vezes não tem representante no Brasil. Ao passo que o Com-BR dá uma segurança, às vezes tem representante no Brasil, aliás, até tem que ter um escritório de representante no Brasil, ou até mesmo uma filial dessa empresa que vende esses produtos eletrônicos. Opte sempre por esse site que tem um Com-BR, que dá mais segurança a você, consumidor. Bem, você já sabe, né? Sempre que você tiver qualquer dúvida sobre o direito do consumidor, é só encaminhar a sua pergunta, né, para esse e-mail que está embaixo aí da tela, né, que nós imediatamente encaminharemos ao doutor Vieira, né, que no programa seguinte responderá. Mas voltando aqui, Solano, tem um tema que eu tenho muita vontade de levar para as faculdades, para a gente discutir, para os clubes, enfim, a todos os lugares, para que as pessoas possam discutir. E esse tema está muito atual, né? Que é a questão da maioridade penal, né? Quer dizer, aqui no Brasil a maioridade é a partir dos 18 anos, né? Mas, fazendo um levantamento, a gente verifica o seguinte, que aqui na América do Sul, só o Brasil, a Colômbia e o Peru, a maioridade é 18 anos. Na Europa,
Em Portugal é 16, na Alemanha é 14, na Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia é 15, na Espanha é 14, na França 13, na Itália 14, na Polônia 12, na Inglaterra é 10 anos. Lá nos Estados Unidos, de 6 a 12 anos, conforme o estado. No México, a mesma coisa. Na Argentina, de 16 a 18. Lá pela África, na África do Sul, 10 anos. Na Argélia, 13. No Egito, 15. Em Uganda, 12. Quer dizer, e o Brasil continua tendo a maioridade a partir dos 18 anos. O que faz com que, muitas vezes, né, essa meninada de idade inferior a 18 anos seja procurada para funcionar como testa de ferro dos criminosos, né? Principalmente na área de tráfico de drogas, né? Esse é um tema que a gente não vai conseguir desenvolver durante muito tempo aqui, nesse programa de hoje, mas certamente, num futuro próximo, nós vamos colocar esse tema aqui em pauta. Mas o que você poderia dizer assim, a princípio sobre isso? Essa situação ela começou no Foro de São Paulo, com os líderes da América do Sul, mas os líderes comunistas, que quanto pior, melhor. Eu acredito, esse é o meu ponto de vista, que estão deixando correr frouxa essa situação, com o ministro Eduardo Cardoso não aceitando que baixa a idade, ou o próprio ministro Gilberto Carvalho, que vem aí um decreto presidencial justamente que será assinado pela presidente Dilma. Ou seja, quanto pior, melhor. E com esse decreto na mão, muita coisa vai acontecer. Quem sabe, 2, 3 meses. Vão colocar os marginais na rua e a presidente Dilma, não tenho dúvida, ela vem com a voz grossa e vai baixar um decreto aí, querer ser a salvadora da situação. Essa é uma discussão grande, né? Porque realmente nós sabemos que com 18 anos, em tese, você já tem, né, noção perfeita do que você faz, né? Eu acho que isso é uma medida, a princípio, né? Claro, nós vamos colocar isso em discussão. Mas, a princípio, você baixar de 18 para 17, para 16, para 15, para 14, você só vai mudar o destinatário, né, do trabalho que o traficante quer fazer. Ou seja, hoje ele busca o menor de 18. Se baixar para 16, amanhã ele vai buscar o menor de 16 e assim sucessivamente. O que precisa ser feito, me parece, que é não apenas uma medida como essa, mas uma série de outras medidas que possam efetivamente ocupar, né, o jovem, o adolescente, entendeu? De alguma forma produtiva. Dá, né, uma ocupação para o jovem, da escola para o jovem. Hoje, aí as coisas podem mudar. Por exemplo, eu me lembro, e aqui, claro, longe de querer me tornar exemplo de alguma coisa, mas eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos de idade, né? Eu também. Comecei a trabalhar... E parece que não matou, né? Porque eu estou com 55, idade, apesar de não parecer, né? Na base naval de Valdecanes e Belém, estou aqui, graças a Deus. Pois é, Vieira, nós ainda temos 30 segundos. O que você acha desse tema, Vieira? Pegando aqui as palavras muito inteligentes do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, onde ele diz na propaganda política dele que o mundo mudou e nós precisamos mudar. O Brasil avançaria muito se ele pegasse esses exemplos desses países mais desenvolvidos. Porque, na verdade, o mundo mudou e o Brasil está parado nessa questão da criminalidade no Brasil. Mas você veja, na capital da República, nós ainda temos centros de internação para menores infratores, onde sequer nós temos aulas. Quer dizer, então, as pessoas são privadas da liberdade pela prática de algum crime, mas também são privadas, inclusive, do direito fundamental ao ensino, né? Bem, mas esse é um tema que nós vamos ter a oportunidade de discutir de forma mais prolongada num futuro próximo, né? O nosso tempo é muito curto, nós temos 30 minutos apenas de programa Tribuna Livre. Eu quero, mais uma vez, agradecer aos nossos anunciantes, ao restaurante Esquina Mineira, que fica na 704, 705 Norte, onde você come a melhor comida mineira dessa cidade, né? Quero agradecer muito a Prismac Turismo, quando você quiser comprar uma passagem aérea online mais barata do Brasil, você encontra lá na Prismac Turismo, que fica ali no setor hoteleiro norte, no edifício Garvey Parque Hotel, né? E, principalmente, quero agradecer a você pela sua audiência, pela sua paciência e, se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos novamente. Um abraço.